Fala, nação rubro-negra! Chegou mais um vídeo exclusivo com as últimas notícias do Flamengo para você. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe um comentário neste vídeo. Assim, você estará participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Agora, vamos às informações que estão movimentando o Mengão hoje. Você sabia que o Flamengo pode estar prestes a entrar em uma disputa acirrada com clubes europeus para trazer de volta um talento formado no Santos? Marcos Leonardo, o centroavante que vem chamando a atenção no futebol internacional, está de saída do Al Hilal e seu futuro pode ser decidido em breve. Será que o rubro-negro conseguirá garantir a contratação desse jovem prometedor diante da concorrência europeia? Fique ligado, porque essa novela promete. A janela de transferências está prestes a se tornar um campo de batalha, e o Flamengo já se posiciona como um dos protagonistas dessa disputa. Marcos Leonardo, o jovem centroavante de 23 anos, está de saída do Al Hilal e, segundo informações da agência RT Sport, seus representantes estão na Arábia Saudita ajustando os últimos detalhes para a liberação do atleta. O rubro-negro, que já manifestou interesse em repatriar o jogador formado no Santos, vê essa situação como uma oportunidade imperdível, mas a concorrência promete ser feroz. Os detalhes da negociação são intrigantes. O Al Hilal, que detém os direitos de Marcos Leonardo até junho de 2029, busca abrir espaço para mais jogadores estrangeiros, o que poderia facilitar a saída do atacante. O Flamengo, ciente dessa possibilidade, planeja apresentar uma proposta, especialmente considerando que o clube saudita pode exigir um valor de 1,4 milhão de euros, aproximadamente 5,8 milhões de reais. Entretanto, a situação é mais complexa do que parece, pois a concorrência já se articula. Porto e Fiorentina também estão de olho no camisa 9, e o Al Hilal estipula um preço de 40 milhões de euros, valor que representa o investimento feito para tirá-lo do Benfica em 2024. Para entender o que está em jogo, é preciso olhar para a trajetória de Marcos Leonardo. O atacante, que se destacou no Santos, tem alternado entre titular e reserva no Al Hilal, mas ainda assim conseguiu números impressionantes na última temporada, com 19 gols e uma assistência em 39 partidas. A sua versatilidade e habilidade em campo tornaram um ativo valioso, e sua conexão emocional com o São Paulo, clube pelo qual é torcedor, apenas adiciona uma camada extra de complexidade à sua situação atual. No passado recente, o tricolor paulista quase selou um acordo pelo jogador, que estava disposto a se transferir por empréstimo, mas um impasse nas negociações frustrou a mudança. As implicações dessa disputa são profundas, tanto para o Flamengo quanto para o cenário do futebol nacional. A possibilidade de Marcos Leonardo retornar ao Brasil traz à tona questões sobre o fortalecimento da equipe carioca em um momento crucial, mas também levanta a dúvida: será que o rubro-negro conseguirá superar a concorrência europeia? Com o mercado de transferências em ebulição, cada movimento conta, e a pressa pode ser tanto amiga quanto inimiga. À medida que novas informações surgem, o futuro do jovem atacante pode mudar a qualquer momento, e os torcedores já se perguntam: quem sairá vitorioso nessa batalha por Marcos Leonardo? A resposta promete ser reveladora e cheia de surpresas. A saída de Marcos Leonardo do Al Hilal pode provocar mudanças significativas no cenário do futebol brasileiro e, especialmente, no Flamengo. Caso o rubro-negro consiga concretizar a contratação do atacante, isso não apenas reforçaria o elenco, mas também enviaria uma mensagem clara sobre a ambição do clube em retomar a hegemonia no país. A chegada de um jogador com o potencial de Marcos poderia elevar a competitividade no Campeonato Brasileiro, tornando o Flamengo ainda mais temido pelos adversários e potencializando suas chances em torneios internacionais. Enquanto isso, a movimentação do mercado está bastante aquecida, e a concorrência europeia adiciona um tempero extra a essa negociação. Porto e Fiorentina, dois clubes tradicionalmente fortes, não são adversários a serem subestimados e suas abordagens podem influenciar as decisões de Marcos Leonardo. A pressão para que o jogador escolha um destino que não apenas atenda às suas ambições esportivas, mas que também ofereça uma compensação financeira significativa, torna o cenário ainda mais intrigante. A expectativa em torno de sua possível transferência gera discussões acaloradas entre torcedores e analistas, que especulam sobre o impacto que isso terá nas equipes envolvidas. Os próximos dias serão cruciais para definir o futuro de Marcos Leonardo.
Caso o Flamengo não consiga avançar nas negociações, o atacante poderá seguir para o futebol europeu, onde a promessa de um novo desafio e uma valorização financeira pode ser irresistível. Por outro lado, se o rubro-negro conseguir convencê-lo a retornar ao Brasil, a equipe poderá estar não apenas adquirindo um jogador talentoso, mas também um ídolo em potencial para a torcida. À medida que a situação evoluir, os olhos estarão voltados para as reações dos clubes e de Marcos, enquanto o mercado se agita e novas possibilidades se desenham no horizonte. A batalha por seu coração e pela sua assinatura promete ser intensa e, sem dúvida, será um capítulo emocionante na história recente do futebol. Você já imaginou o impacto que uma simples mensagem de Kylian Mbappé pode ter no Flamengo e em sua torcida? O craque francês, um dos maiores jogadores do mundo, acaba de mandar um recado que deixou a web em polvorosa. Mas o que será que ele disse e como isso pode influenciar o futuro do nosso Mengão? Prepare-se para entender a importância dessa fala e como ela pode ressoar nas ambições do clube carioca. Não perca! Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, inscreva-se no canal e deixe um comentário neste vídeo. Além de acompanhar tudo sobre o Flamengo em primeira mão, você ainda participa do sorteio de uma camisa oficial do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Recentemente, o mundo do futebol foi surpreendido por uma declaração inesperada de Kylian Mbappé, um dos jogadores mais talentosos da atualidade, que enviou um recado ao Flamengo, um dos clubes mais icônicos do Brasil. Em uma entrevista que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, o atacante francês elogiou a paixão e a história do clube carioca, ressaltando a importância do Flamengo no cenário esportivo mundial. Sua mensagem não apenas deixou os torcedores rubro-negros extasiados, mas também provocou uma série de reações entre os fãs de futebol em geral, que se questionaram sobre o que poderia significar uma aproximação de uma estrela do calibre de Mbappé com o futebol brasileiro. A declaração de Mbappé caiu como uma bomba nas redes sociais, gerando uma onda de especulações sobre uma possível transferência futura ou até mesmo uma visita ao Brasil. Os torcedores do Flamengo, que já sonham com grandes nomes em seu elenco, começaram a criar teorias e a imaginar como seria a presença do craque francês no Maracanã, com a torcida vibrando a cada jogada. O impacto de sua mensagem foi tão grande que até mesmo influenciadores e canais de esporte começaram a discutir a possibilidade de uma parceria entre o jogador e o clube, o que, para muitos, seria um verdadeiro marco na história do futebol. Além de ser uma figura carismática dentro de campo, Mbappé também se mostrou atento ao contexto social e cultural do futebol, reconhecendo a paixão dos brasileiros pelo esporte. Ele mencionou a importância de um clube como o Flamengo, que transcende as quatro linhas e se torna um símbolo de união e identidade para milhões de torcedores. Essa visão do jogador francês não apenas cativou os flamenguistas, mas também gerou um debate sobre o papel dos atletas na promoção e valorização do futebol fora da Europa, onde muitas vezes os holofotes estão voltados apenas para os campeonatos europeus. Assim, o recado de Mbappé ao Flamengo vai além de uma simples mensagem de apoio, representa uma conexão entre culturas e um reconhecimento do potencial do futebol brasileiro no cenário global. À medida que as redes sociais ferviram com comentários e reações, fica claro que a presença de estrelas internacionais no Brasil traz um novo fôlego às discussões sobre o esporte, além de inspirar novas gerações de jogadores e torcedores. Em um mundo cada vez mais globalizado, iniciativas como essa são fundamentais para estreitar laços e promover a paixão pelo futebol, que é, sem dúvida, uma linguagem universal. A fala proferida pelos líderes e ídolos do Flamengo ressoa profundamente não apenas entre os torcedores, mas também no próprio coração da instituição rubro-negra. Esse tipo de discurso, que combina paixão, motivação e um senso de pertencimento, é fundamental para manter acesa a chama da tradição e da história do clube. A cada palavra, é possível perceber a reverberação de um legado construído ao longo de décadas, onde cada título e cada conquista se entrelaçam com a vida de milhões de pessoas que se identificam com a nação flamenguista. Essa conexão emocional é vital. Ela não apenas alimenta a esperança de vitórias futuras, mas também solidifica o compromisso dos jogadores com a camisa que vestem, transformando cada partida em uma verdadeira batalha em nome da glória rubro-negra. Além disso, essa fala carrega consigo um peso simbólico que vai muito além das quatro linhas do campo. Para o Flamengo, cada declaração é um lembrete de suas responsabilidades, tanto dentro como fora de campo.
Os atletas e dirigentes que se posicionam e falam com clareza sobre a cultura do clube ajudam a moldar uma identidade forte e coesa, que se manifesta em cada aspecto da vida flamenguista. A forma como se expressam reflete não apenas a ambição de conquistar títulos, mas também a necessidade de representar uma comunidade unida, que vibra e sofre coletivamente. Esse senso de união é um dos pilares que sustentam o Flamengo, e a eloquência das falas dos líderes serve como um catalisador para energizar essa massa apaixonada. A importância desse tipo de comunicação também se estende para o relacionamento com a torcida. Em tempos de desafios e adversidades, as palavras de motivação e encorajamento podem ser o bálsamo que cura as feridas e reanima os ânimos. Quando os ídolos falam, eles não apenas se dirigem aos torcedores, eles falam em nome de todos, criando uma sensação coletiva de esperança e confiança. Essa dinâmica é crucial em um clube que já enfrentou altos e baixos, pois a resiliência da torcida, alimentada por discursos inspiradores, se transforma em um fator motivacional para os jogadores. A capacidade de unir e mobilizar as massas é uma das forças mais poderosas do Flamengo, e isso se reflete no desempenho em campo, onde a energia da arquibancada se transforma em força motriz para as vitórias. Por fim, é inegável que a eloquência e o conteúdo dessas falas contribuem para a construção da narrativa do Flamengo ao longo do tempo. Em um cenário esportivo onde a pressão é constante e a competitividade é acirrada, ter líderes que saibam se comunicar de forma eficaz e apaixonada é um diferencial estratégico. As mensagens transmitidas não apenas inspiram a equipe, mas também ajudam a criar uma imagem de força e determinação que se projeta para o exterior, influenciando adversários e atraindo novos torcedores. Cada discurso se torna, assim, uma peça fundamental na construção da história do clube, um elemento que reforça a grandeza do Flamengo e a sua posição de destaque no cenário do futebol mundial. É essa combinação de paixão, responsabilidade e habilidade comunicativa que transforma cada fala em um verdadeiro manifesto de amor e dedicação ao que significa ser Flamengo. A opinião dos torcedores de um clube de futebol é uma expressão vibrante e multifacetada que reflete não apenas a paixão pelo time, mas também a identidade e a cultura que os cercam. Para muitos, ser torcedor vai além do simples ato de apoiar uma equipe, é um estilo de vida que permeia o cotidiano, moldando relacionamentos e criando laços que transcendem gerações. Os gritos entusiasmados nas arquibancadas, as bandeiras tremulando e os cânticos que ecoam nos estádios são manifestações de um amor profundo que, muitas vezes, se transforma em um verdadeiro ritual. A cada jogo, a expectativa é palpável, e a vitória ou a derrota pode significar mais do que apenas 3 pontos na tabela, mas sim um reflexo da esperança e dos sonhos de milhares de pessoas. Entretanto, a relação dos torcedores com o clube não é isenta de críticas e descontentamentos. Muitos deles, ao longo dos anos, se tornaram vozes ativas nas discussões sobre a gestão do time, questionando decisões administrativas, contratações e a performance dos jogadores. Essa crítica, por vezes, é sustentada por um sentimento de pertencimento que faz com que os torcedores se sintam no direito de opinar sobre os rumos do clube. As redes sociais se tornaram um palco importante para essa manifestação de opiniões, onde os torcedores trocam ideias, expressam frustrações e compartilham esperanças. Nesses espaços, é comum encontrar debates acalorados, mas também momentos de união, quando a equipe se encontra em dificuldades e todos se unem em apoio, reafirmando o laço que os une. Outro aspecto relevante da opinião dos torcedores é a nostalgia que permeia suas lembranças. Os mais velhos frequentemente relembram os bons tempos, quando o clube conquistou títulos memoráveis, e essas histórias se tornam quase mitológicas, passadas de geração para geração. Para os mais jovens, os relatos dos pais e avós criam uma conexão emocional com a história do clube, moldando sua própria identidade como torcedores. Essa memória coletiva é uma parte essencial do que significa ser parte da torcida, é o combustível que alimenta a paixão e o engajamento, além de oferecer um senso de continuidade em um mundo que está em constante mudança. Os torcedores frequentemente se veem como guardiões dessa história, empenhados em preservar os valores e tradições que definem sua equipe. Por fim, a opinião dos torcedores também está imersa em um contexto social mais amplo, onde questões como a inclusão, a diversidade e a responsabilidade social ganham cada vez mais relevância. Os clubes, enquanto instituições, são chamados a refletir essas mudanças e a se adaptar a uma sociedade que clama por justiça e igualdade.
Os torcedores, por sua vez, estão se tornando mais conscientes de seu papel nesse cenário, buscando promover ações que transcendam o futebol. Movimentos de apoio a causas sociais e iniciativas de inclusão são cada vez mais frequentes, e a torcida, unida por uma paixão comum, se transforma em uma força poderosa que pode gerar impacto positivo tanto dentro quanto fora dos estádios. Essa evolução da opinião dos torcedores é uma demonstração clara de que o amor pelo clube pode ser um agente de transformação, refletindo não apenas o que acontece dentro de campo, mas também o que ocorre na sociedade como um todo. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe um comentário neste vídeo para participar do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do mais querido. Boa sorte e até o próximo vídeo!